Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza. Estamos gravando mais um vídeo para vocês aqui no canal. Peço que você deixe o seu comentário, o seu like e também que você se inscreva aí no canal. Nós estamos falando hoje sobre um minuto em teologia com o pastor Carlos Souza. E o assunto hoje é bem polêmico, o assunto hoje é bastante interessante. E eu vejo pouquíssimos pastores, pouquíssimas lideranças evangélicas falando sobre o assunto em púlpitos e em eventos pelo Brasil afora. Nós vamos falar hoje sobre a questão do divórcio, segundo a Bíblia, falar sobre a separação e sobre o novo casamento. A Bíblia permite uma pessoa divorciada casar novamente? Qual as circunstâncias que a Bíblia permite e abre esse leque para que uma pessoa divorciada, separada, consiga novamente refazer a sua vida e seguir a sua história? Bom, o tema divórcio é muito difícil, é muito melindroso, é uma situação bastante polêmica nas escolas de teologia, nos púlpitos pelo Brasil. Muitos pastores que eu os conheço evitam falar sobre o assunto, só que nós somos seres humanos, somos pessoas e vivemos em sociedade. E uma sociedade vive com seus problemas, com suas mazelas, com suas causas e ganhos, com seus efeitos bons, efeitos ruins. Então, uma sociedade tem de tudo. E a gente tem que aprender a conviver e entender o que a Bíblia fala acerca de diversos assuntos, dentre eles a questão da separação, a questão do divórcio, a questão de um novo casamento. A gente tem visto aí, nos últimos anos, uma decadência na esfera conjugal. Muitos divórcios têm acontecido, inclusive no meio cristão evangélico, pessoas populares no meio evangélico que casam, se divorciam e casam de novo e depois se divorciam. Tem casos aí de cantores do meio gospel que já casaram 3, 4 vezes. Tem caso aí de cantoras do meio gospel que já casaram 3, 4 vezes. Tem caso aí de pastores que se separaram e casaram de novo. E inclusive agora, nesse final de semana passado, um pastor lá de Minas Gerais, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que já era casado, inclusive tinha denúncias lá contra ele, que ele agredia a esposa e coisa e tal, e, enfim, o casamento dele acabou e ele agora casou de novo com uma outra mulher e continuou seguindo a vida dele. E existem tantos outros pastores envolvidos em um novo casamento, em uma nova vida social e casado com uma nova mulher. Enfim, o problema todo é o seguinte: a Bíblia abre qual o leque para que uma pessoa possa refazer a sua vida? Quais são os pontos de vista bíblicos acerca do divórcio, da separação e de um novo casamento? Estou falando aqui sobre alguns evangélicos, alguns cristãos, líderes, cantores, pastores que se separaram e casaram de novo, porque a gente tem visto isso no meio evangélico. E o povo de Deus, na sua grande maioria, é influenciado pelos pregadores, pelos pastores, pela liderança pujante do meio gospel. Tem uma cantora, por exemplo, aí do meio gospel que casou e daqui a pouco separou. Tem um outro cantor do meio gospel que era casado, separou e casou com outra mulher. Então, isso vai acontecendo no meio evangélico, no meio cristão, e as pessoas que estão do lado de cá, que são pessoas simples, pessoas que não conhecem às vezes as escrituras, pessoas leigas em assuntos teológicos, e ficam preocupados. Peraí, mas aquela cantora que canta tão bem, ela casou e separou? Aquele cantor que canta tão bem, casou e separou? Aquele pastor que é teólogo, que ensina tão bem a Bíblia, casou e separou? Mas qual a circunstância que a Bíblia permite o divórcio e um novo casamento? Bom, só para que você possa compreender, o Brasil teve, por incrível que pareça, após a pandemia, o Brasil teve uma queda nos divórcios. A pandemia, isso aqui é um dado da revista Isto É Dinheiro, que é uma revista muito boa da Isto É. Então tem uma matéria muito boa da revista Isto É, que não só a revista Isto É, mas tantas outras veículos de comunicação têm falado sobre o assunto. Então a pandemia fez com que o número de divórcios, por incrível que pareça, caísse. Então 13,9% em 2020, diz o IBGE, que os divórcios cessaram, ou seja, houve uma diminuição de 2015 para cá. O número de divorciados no Brasil era muito grande. Por exemplo, em 2020, houve cerca de 331.200 divórcios.
terrível, isso em 2020. E o número, desde 2015, constatando aí pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que o número de divórcios caiu agora de 2019, 2020 para 13,6%. Então houve uma queda bastante brusca, graças a Deus. Porém, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Porque de 2016, 2015 para cá, houve um aumento, de 2019, 2020 houve uma queda. Agora em 2022 a estatística ainda está valendo esta de que caiu, né, o número de divorciados no Brasil, graças a Deus. Eu falo para quem é cristão, para quem não é cristão, para quem é religioso, para quem não é religioso. A questão é a seguinte: o divórcio, à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o divórcio? Bom, existem alguns textos bíblicos que falam sobre o divórcio. Mas assim, eu não sei se incomoda você, se inquieta você, como a mim me incomoda e me inquieta. É o silêncio das denominações evangélicas, tanto pentecostais, quanto neopentecostais, quanto históricas, o silêncio das lideranças evangélicas em relação ao assunto. Gente, está na Bíblia. Se está na Bíblia, vamos discutir teologicamente falando, texto por texto, ok? Vamos buscar os originais e ver o que a Bíblia fala sobre o assunto. É assustador você ver um pastor se separar da esposa, casar com outra e continuar o seu ministério. Você vê um cantor evangélico, uma cantora evangélica casar 4, 5 vezes. Pera lá. Quando é a Gretchen, que entra em casamento, entra em matrimônio e ela não vai bem, se separa, todo mundo fala, a televisão fala, os jornais falam, as mídias falam, todo mundo fala. Só que a Gretchen não é cristã. Ela não é cantora gospel, ela não é pastora evangélica. Ela é uma pessoa comum que tem a sua fé em Deus. É claro que a gente percebe um problema em relação a quem se separa e se casa de novo. Só que tem pessoas que não são do movimento cristão, não são evangélicas, não são cristãs, não frequentam uma igreja assiduamente. Então é vergonhoso para quem é do meio cristão. Uma cantora gospel casar e depois de 30 dias se separar, isso é um absurdo. Um pastor que tinha 30 anos de casado, separar e casar com outro e continuar o ministério. Então a gente tem visto isso no meio evangélico. E os pastores, os responsáveis por dirigir a igreja, eu acho que falta eles ensinarem um pouco melhor as suas ovelhas, o seu rebanho. Então, assim, nada contra quem se divorciou e casou de novo. Eu acredito que o ser humano ele foi feito para amar, e esse amor pode ser compartilhado com uma outra pessoa. E o ser humano é água e óleo, às vezes não vai, as ideias não vão bater. Então, quais são, biblicamente, o conselho para que haja a possibilidade de um divórcio, separação e a pessoa seguir a vida dela e ter um novo casamento? Bom, o que a Bíblia fala sobre o divórcio? O que Deus diz sobre o divórcio? Então, vamos começar com um texto da Bíblia do Antigo Testamento, lá no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. O texto bíblico está falando claramente que Deus é contra o divórcio. Deus é contra a separação. Afinal de contas, ninguém casa para separar. Todos que casam, casam para ter uma vida ao lado da outra pessoa. A mulher casa para ter uma vida do lado do homem que ela escolheu, o homem casa para ter uma vida do lado da mulher que ele escolheu. Só que nesse curso da vida, às vezes acontecem problemas e situações de trabalho, financeiro, emocional, psicológico, problemas familiares. Acontecem coisas que podem fazer com que esse casal venha a se separar. Mas quais são as razões bíblicas que dá para você se separar e constituir uma nova família? Porque Deus ele é totalmente contra o divórcio. A própria Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Nós vamos ler esse assunto. Então, antes de qualquer discussão sobre o que se pode ou não pode fazer em termos de divórcio, é bom a gente lembrar o seguinte, que o divórcio é uma coisa muito séria. Envolve filho, família, bens, toda uma história construída. Então, é ruim o divórcio. E Deus abomina o divórcio, segundo Malaquias 2, versículo 16. Vamos lá. O divórcio antes
que você possa, de repente, falar, mas pastor, a minha situação é a seguinte, é agressão, são brigas, são desavenças, são discussões, são drogas, bebida alcoólica, falta de juízo. Bom, vamos tentar analisar tudo isso para que você possa ver realmente se esse é o caminho. É claro que uma pessoa que vive um relacionamento conjugal, sendo espancada, sendo violentada, sendo escorraçada, humilhada, traída, lógico que você tem que separar. Ninguém tomou água de parto. Ninguém aqui quer que você viva uma vida conjugal de escravidão. Mas a Bíblia diz que existem situações em que se deve separar. Agora tem gente que casa e se separa por qualquer coisa. Se separa porque pintou o apartamento de uma cor, aí a mulher queria de outra. Se separa porque alguém queimou o arroz, queimou o feijão, porque não limpou a casa. Se separa porque de repente esqueceu ali, faltou alguma coisa no trabalho, enfim, não atendeu o telefone na hora que você ligou. Então tem pessoas que se separam por ciúmes, por coisas bobas, e isso a Bíblia não aceita. Por exemplo, faltou o amor, então separou. Não, isso não existe. O que a Bíblia diz acerca do divórcio e quando é que você deve se separar. Claro que existem situações extremas, como eu já disse aqui, de agressão, de violência, de traição, então tem que se separar mesmo. Agora, se separar por coisas bobas, você pintou a casa da cor que eu não queria, aí briga e separa. Não, você deixou o carro estacionado no torto lá no estacionamento, e daí briga e separa. Porque eu te liguei e você não atendeu na hora que eu te liguei, então separa. Então são coisas bobas, coisas boçais, ignorantes, que não se deve levar em conta na hora de assinar uma documentação tão séria que é o divórcio e a separação. Então tem coisas sérias que tem o aval bíblico para a separação, para o divórcio. E existem coisas bobas que a Bíblia diz para você remediar, para você conversar, fazer vista grossa e continuar seguindo a sua vida de casado. A questão do sacrifício. O homem sacrifica para ter a mulher ao lado. A mulher sacrifica para ter o homem ao lado. Não é para você ser bobo ou ser trouxa. É para você ter senso de justiça e de equilíbrio. São coisas bobinhas, coisas insignificantes, releva. E vai vivendo a sua vida. Agora, coisas sérias, então a Bíblia permite que você se separe e siga a sua vida. Então, olha só. 3 pontos que são importantes. Número 1. Quem criou o casamento? A Bíblia diz que Deus quem fez o casamento. Deus quem criou o casamento. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5 diz assim: Ele respondeu, no caso Jesus, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, o ponto de vista teológico e bíblico acerca do casamento é este. Deus fez o casamento. Deus instituiu o casamento. E Deus abomina o divórcio, a separação. Apesar de que ninguém casa para separar, todo mundo casa para viver junto o resto da vida. O problema é que tem gente no meio evangélico, no meio gospel, se separando por bobagens. Por bobagens. É claro que existem coisas sérias, agressão, violência, enfim, nesses casos você separa. Mas tem gente se separando por bobagem. Quem fez o casamento foi Deus. O segundo ponto é o seguinte: o casamento não deve ser desfeito por vontade do homem ou vontade da mulher, por vontade humana. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 19, versículo 6. Olha o que está escrito. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. Ou seja, Deus fez o casamento. E a intenção de Deus é que o homem e a mulher não sejam separados jamais. Ok? Porque vocês firmaram um compromisso, firmaram um pacto. E todos os casamentos são de Deus, têm a bênção de Deus. Então, quem fez o casamento? Foi Deus. O casamento deve durar até quando? Deve durar até o fim da vida. Porque Deus quer que você fique com a sua esposa, que você fique com o seu marido, quer que você viva uma vida junto, a ponto de se tornarem uma só carne. Olha que coisa maravilhosa.
Então, em terceiro lugar, o terceiro ponto é o seguinte: Deus permite o divórcio? Permite. Em quais situações? Deus permite o divórcio por causa da dureza do coração do homem, porque não faz parte, ou não fazia parte, da ideia inicial de Deus em relação ao casamento. Porque Deus fez o casamento, Deus faz com que o homem seja uma só carne com a sua esposa e a esposa com o seu marido. Deus quer que o casamento dure por toda a vida. Só que o homem, por ter um coração duro, ele se acaba então se desentendendo, a traição, a engano, maledicência, pecados. Então o homem acaba se separando da sua mulher e a mulher acaba se separando do seu marido. Olha o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 19, versículo 8. Olha o que diz a Bíblia. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de vossos corações. Mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, qual que era o plano de Deus em relação à família? Deus instituiu o casamento. Deus, então, quer que o homem e a mulher sejam uma só carne. E a relação do divórcio, da separação, só se houver algo assim grave, como, por exemplo, agressões, violência, humilhações, situações constrangedoras, traição. Porque Jesus disse no Evangelho que o divórcio é para acontecer em caso de prostituição. Ou seja, o homem traiu, a mulher traiu e assim por diante. Todas as pessoas que vieram até a mim, enquanto eu era pastor de campo da Assembleia de Deus, enquanto eu era pastor de igreja, as pessoas perguntavam o seguinte: pastor, a gente quer se separar e a gente veio buscar um conselho com o senhor. O que o senhor diz? Aí eu perguntava para o homem e perguntava para a mulher: vocês se amam? Ah, nos amamos. Vão se separar por quê? Aí eles explicavam a situação. É claro que existiam pessoas que vinham até a mim com situações sérias, de traição, de prostituição, de escândalos terríveis. E muitos nós conseguimos restaurar. Conseguimos instruí-los para que eles se sacrificassem um ao outro e que ficassem juntos, se perdoassem. Outras pessoas vinham com problemas simples e a gente conversava e conseguia ajeitar também. Só que tem pessoas que têm um coração muito duro, muito fechado. E tem pessoas que não suportam ver o marido envelhecer e quer arrumar um novinho. Tem mulher que não suporta ver o marido envelhecer e quer arrumar um mais novo. E tem marido que não suporta ver a mulher envelhecer e quer arrumar uma novinha para ele. Então o que mais tem hoje nesse movimento evangélico, sociológico no Brasil e no mundo, é homens e mulheres se separando por motivo fútil. Não é nada sério, não é nada grave, não é nada assim peneroso, não é nada dificultoso, são coisinhas bobas, chulas, simples. Aí eles vão e se separam. E o problema da pregação hoje, no meio da igreja evangélica brasileira, é a pregação almática, a pregação que fala com a mente e com o coração, pregação almática, que visa o seguinte: a mesma mensagem de Kenneth Reagan, que influenciou R.R. Soares e tantos outros pregadores neopentecostais, que é a seguinte: é o seu prazer, é a sua felicidade, é você quem tem que pensar em você. Então essa mensagem almática, sabe-se lá da onde que tirou isso? Porque Jesus, quando conversou com a mulher pega em ato de adultério, em João capítulo 8, ele disse para ela: vai, não peques mais, porque ela havia cometido um adultério. Então, quando é que Deus abre o leque para você se divorciar? Quando há algo sério, agressão, violência, traição, prostituição e outras coisas. Agora, tem coisas bobas, coisas tão simples, e a pessoa quer se separar simplesmente para favorecer o ego dela. Então tome cuidado. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família. Não deixe se influenciar por esses cantores gospel que já casaram 4, 5 vezes, achando que é normal. Isso não é normal. Isso é problema psicológico, psíquico, e tem que ser tratado. E esse tipo de gente sobe no púlpito, prega e canta, e você pensa que é normal o cara já ter tido 5, 6 casamentos. Então o problema é da pessoa. O
Porque Deus não fez o homem para pular de galho em galho. Deus não fez a mulher para pular de galho em galho. Deus fez o homem, fez a mulher para ambos se tornarem uma só carne. Ou seja, a esposa que Deus te deu para você passar o resto da sua vida com ela. O esposo que Deus te deu para você passar o resto da sua vida com ele. E quando é que Deus abre o leque para você se separar? Quando há violência, quando há agressão, quando há traição. Agora, por coisas bobas e fúteis, você quer se separar? Isso é pecado, isso é maligno. E a Bíblia diz que você pode estar sujeito a cometer adultério. Porque você vai se separar por coisas fúteis, por coisas bobas. Não tem agressão, não tem violência, não tem traição, vai se separar por quê? Porque a sua esposa envelheceu, porque o seu esposo envelheceu? Ah, porque acabou o amor? Gente, isso é conversa. Então, a Bíblia fala sobre esses 3 pontos de vista. O casamento é criado por Deus, o casamento não deve ser desfeito por vontade humana, e o divórcio, ele foi dado por Moisés ao povo de Israel por causa do coração que era duro. Gente que tinha dificuldade de perdoar um deslize, um erro, uma falha. Claro que o divórcio, ele vem, ok? Quando a pessoa sofre agressão no relacionamento, é humilhada no relacionamento, pessoa que é traída no relacionamento, então você se separa e segue a sua vida. Agora, se separar e casar com outra pessoa para poder satisfazer o seu ego, sabe, por coisinhas bobas e chulas se separa hoje em dia. Então Deus é contra essas coisas, a Bíblia é contra essas coisas e isso é pecado. Tá bom? Bom, ainda sobre a questão do divórcio, olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 33. Diz assim: mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Ou seja, existem pessoas vivendo um relacionamento de opressão. A traição, a agressão, a engano, a maledicência, a maldade. Sai fora desse relacionamento. Porque esse relacionamento, você corre risco de vida nesse relacionamento. E pressão psicológica, pressão emocional, gente que está doente no relacionamento. Deus não quer também que você viva numa prisão e não num relacionamento saudável, familiar e conjugal. Então, Deus permite o divórcio, a separação em casos assim, extremos, de agressão, de violência, de adultério, de traição. Agora, se separar por capricho, se separar porque, sabe, por coisas bobas, coisas chulas, isso também é errado. Então, a Bíblia diz lá, em Mateus 19, versículo 9, olha o que está escrito. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ou seja, Jesus foi bem claro. Se você se separa por puro capricho, porque a mulher envelheceu, a mulher não é mais aquela mulher que você casou na sua juventude, ela não tem mais aqueles cabelos bonitos, aquele corpo bonito, de repente você tem dinheiro, tem grana, e tem as novinhas passando aí na igreja, você quer largar sua esposa já velha para casar com uma novinha, de repente a senhora está vendo seu esposo envelhecer, não é mais aquele homem bonitão, aquele conquistador, aquele gentleman no começo do relacionamento, aí a senhora vê os novinhos passar aí no culto. Então, esse tipo de divórcio e separação, isso é pecado. Deus não apoia esse tipo de separação. Então, se separa, se divorcia por coisas fúteis e bobas. Agora, se for o caso sério de traição, de agressão, de violência, meu amigo, saia. E você vai sair debaixo da bênção de Deus. Não sofra dentro do relacionamento. Tá bom? Então, o conselho bíblico para você é esse. Não se separe por caprichos. Ok? Mas se separe se houver agressão, se houver traição. É o aval e é o leque e a porta que a Bíblia abre para você. Ok? Então, as pessoas hoje, no meio evangélico, cantores famosos, pregadores famosos, pastores famosos, gente da televisão, do meio secular, que se casa tantas vezes, às vezes é por puro capricho. Puro capricho. Porque ele não consegue amar a esposa, amar o esposo. Aí, por qualquer probleminha, eles se separam e se divorciam. Se você é capaz de entender isso, leve em frente o seu casamento,
o seu relacionamento, porque o casamento foi feito por Deus, o casamento é uma instituição divina e Deus quer que o seu casamento dure, 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 até que a morte os separe ou até que ele venha nos buscar no arrebatamento da igreja, tá bom? Então, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Esse foi Um Minuto de Teologia com o pastor Carlos Souza. Falamos hoje sobre a questão do divórcio, a separação e o novo casamento. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.